do Instituto Neuropsi, grande especialista em intuição e flow. Alô, Helder. Boa noite, Fábio. Tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir bem? Vou tirar o som aqui. Tirar a balada aqui. Tava um somzinho de fundo, uma musiquinha de fundo gostosa aí. Agora, deixa eu aumentar aqui o volume muito bem. Epa. Então, amigo, que felicidade. Você está em Curitiba? Poder estar. Curitiba, cidade do frio. Tá frio? Ainda mais agora, né? Mas tá frio, ó. Muito bom. Tá frio bom. Todo o sul do Brasil tá frio, né? Só o pessoal mais do norte, nordeste aí que estão curtindo um calorzinho, né? E centro-oeste também é quentinho, né? Olha, Fá, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite, né? Para a gente conversar um pouquinho aí sobre intuição, e depois eu posso dar uma conectada com o Flow no final, a gente ver como que a intuição pode nos ajudar também a entrar em Flow, né? E fazer a nossa vida fluir, tanto na crise como nesse momento de crise que nós estamos vivendo, mas também para ajudar a gente a florescer, né? E se desenvolver melhor. E você é com certeza especialista. Gostaria de apresentar você aí para o pessoal de casa aí, né, que não te conhece. O professor Fábio Eduardo da Silva. Ele além de ser um profissional, um cientista, um grande acadêmico, pesquisador, professor, né? Já coordenou vários cursos de neurociência. Ele é psicólogo e é um grande especialista em intuição. Faz pesquisas, participa de todos os debates acadêmicos. Olha, eu acho que não tem ninguém que entende mais de intuição do ponto de vista científico, né? Não do ponto de vista místico e tal, do ponto de vista científico, né? Que está ligado à ciência, à neurociência, à psicologia, à área acadêmica, aos grandes laboratórios no Brasil e fora também, né? E até organizou vários eventos nessa área. Então, realmente é um grande especialista, é um grande prazer ter você aqui, viu, Fábio? Muito obrigado. Grato, Helder, grato. De fato, a minha área de pesquisa específica é um tipo de intuição, como a gente vai ver, existem vários tipos, né? Que é uma intuição chamada anômala, ou psíquica, enfim, né? Como a gente vai ver na sequência. Mas eu quero te agradecer a oportunidade, né? Me é muito caro interagir contigo, nós somos colegas de mestrado e lembro das nossas conversas, enfim, na Universidade de São Paulo. E você seguiu uma carreira muito bacana e eu te admiro por isso. Agora que estou começando a estudar psicologia positiva, porque me interessa muito também, né? E também porque nós estamos numa fase nova, eu represento nesse momento, junto com outros colegas, né? Nossa diretoria está nos assistindo, inclusive, o Instituto Neuropsi, Pesquisa e Ação Inovadoras em Desenvolvimento Humano Integral, né? Que tem uma história aí desde 2013, vemos fazendo coisas muito bacanas dentro dessa área de neurociência aplicada, e agora estamos entrando numa fase nova, impulsionados pela pandemia, uma fase online, né? E o Instituto tem assim essa ideia básica, essa missão básica de contribuir para o desenvolvimento humano integral. Integral nesse sentido mais amplo da palavra mesmo, né? Ainda que a gente não saiba muito bem o que seja integralidade, né? E basicamente a gente trabalha com um aspecto com quatro fatores, vamos dizer assim, né? O primeiro deles é o cuidado com o corpo, que a gente chama de brain fitness, né? Que inclui aí desde a alimentação, a nutrição voltada para o cérebro, exercício, sono, enfim, os exercícios neuróbicos que turbinam a nossa mente, né? A questão das habilidades socioemocionais e agora a felicidade, estamos aprendendo, aí uma coisa muito bacana, né? Nós precisamos muito interagir uns com os outros, né? Essa questão da pandemia tem nos mostrado isso de uma forma mais intensa ainda, né? E é possível treinar isso. A questão do mindfulness, né? Nós temos aí uma mente, uma luz muito aberta e focar essa mente, né? Torná-la um laser é um grande desafio para conseguir lidar conosco mesmo, principalmente também com os outros, e a intuição, que é o quarto alicerce, né, que eu diria é o topo dessa brincadeira. Assim que a gente cuide das outras coisas também, a gente não pode ficar pensando só na intuição, né? E essas quatro áreas juntas formam o que a gente está pensando agora como neuroliderança,
porque todos nós somos líderes, não apenas os gestores, os CEOs, os professores, enfim, as pessoas nas diferentes áreas, né? Mas, de uma forma geral, nós somos todos líderes, e trabalhar esses aspectos com uma base profunda de ciência, né, um processo embasado em evidência, é o que faz o Instituto. Então, fico muito feliz de estar estreando essa fase nova contigo, que é uma pessoa que tem um grande carinho, uma grande admiração, né? E falando de intuição, que é a minha principal cachaça, vamos dizer assim, né? Aquilo que eu mais estudo, mas, enfim, fico muito feliz de estar contigo nesse momento, Helder. Ô, Fábio, eu até E com todos vocês que nos assistem, naturalmente. Eu gostaria de usar um minuto aqui do nosso tempo para contar para o pessoal aí como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu na USP, Universidade de São Paulo, quando eu estava me preparando para o mestrado. Eu não estava nem fazendo ainda o mestrado, né? Estava ali me preparando para o processo seletivo e fui assistir, me matriculei lá no curso da professora de psicologia junguiana. Era Matilde. Me matriculei como ouvinte, né? Como ouvinte, porque eu queria entrar no mestrado e um aluno ouvinte social. E o Fábio já estava fazendo doutorado, não é isso? Você estava fazendo a aula da professora Ana Matilde, mas ele já estava inscrito, já estava fazendo doutorado, né? E ele estava assistindo a aula dela. E esta professora que me apresentou a psicologia positiva pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra psicologia positiva saindo da boca de alguém, foi da professora Ana Matilde, e apresentou o livro Felicidade Autêntica, do Martin Seligman. Então foi com a professora Ana Matilde que eu conheci a psicologia positiva, ao seu lado ali, que era aluno da turma, né? Você já está doutorado, e eu estava ainda me preparando. E o Fábio me ajudou também numa outra coisa. O orientador dele foi o mesmo que eu depois, quando eu ingressei no mestrado. Então, o orientador dele, o professor Esdras Vasconcelos, né? Também que tem muito carinho pelo professor Esdras, era o orientador do Fábio. E aí, quando eu entrei, o professor Esdras passou a ser meu orientador também. Então, isso aí é 2006, né? 2006, 2007. Então, um carinho que eu tenho essas lembranças aí, viu? Desse momento. Então, vamos lá, Fábio. Bacana. Começar, então, perguntando para vocês aí, pedindo para você explicar para o pessoal, né, o que é a intuição, e se puder nos dar alguns exemplos também, para ficar mais tangível. Uhum. Bacana. Então, primeira coisa que precisa dizer é que não existe consenso sobre um conceito de intuição. Esse é um aspecto bacana. Isso se dá porque ela é estudada por uma diversidade de áreas. Neurociência não é a única, né? A psicologia cognitiva, a psicologia anomalística, que é a área que eu mais me dedico, né? As ciências sociais, enfim, a intuição é estudada por diferentes áreas científicas, e também, como todos sabemos, ela está presente nas tradições místicas da humanidade aí, de todo o sempre, né? Ela é muito importante nas tradições, ela guarda uma relação muito grande com o desenvolvimento espiritual das pessoas, que é uma forma também de poder enxergar a intuição. Eu vou trazer aqui uma forma um pouquinho mais acadêmica, né? E eu queria começar falando que existem, no mínimo, existem vários tipos de intuição, mas a gente pode categorizar, de uma forma geral, duas linhas, vamos dizer assim, né? Uma mais centrada no processo cognitivo, que eu estou chamando aqui de intuição cognitiva, e que propõe que a gente funcione, no mínimo, em duas formas diferentes. Uma forma mais rápida, mais veloz, menos consciente, aliás, não consciente, né? Que foi colocada a público de uma forma científica, de uma forma mais evidente, por um psicólogo chamado Daniel Kahneman, que ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel em Economia, né? Eu quero mostrar para vocês o livro dele, só para ficar registrado, quem tiver interesse, é um livro bastante fácil de ler, chama-se Rápido e Devagar, que é o trabalho de pesquisa que o Kahneman fez. Ele deve estar aparecendo invertido aí para vocês. Na sequência a gente vai colocar as referências que estamos falando, mas só para você ter o registro do trabalho do Kahneman, né? Que é uma área bastante... Deixa eu só fazer uma aqui, porque vale a pena. Por favor. Já que acho que a maioria dos meus seguidores aí são da área da psicologia positiva ou tem interesse, né? O Daniel Kahneman, que é um psicólogo, apesar dele ter ganhado o Prêmio Nobel em Economia, ele é um psicólogo, né? E é um psicólogo que tem pesquisas na área da felicidade. Antes do Seligman fundar a psicologia positiva. E ele tem um livro sobre bem-estar, né? Ele
Glad Jenner, que é um grande pesquisador, também sênior, já da idade do Seligman ainda. E tem um livro chamado Bem-Estar, né? Fundamentos de uma psicologia hedônica. Esse seria o nome do livro em inglês, não tem traduzido em português, mas é um livro anterior à psicologia positiva. E o Martin Seligman considera o Daniel Kahneman como um dos precursores lá da psicologia positiva, embora o próprio Daniel Kahneman não se identifique com isso, né? Porque ele não fez parte do movimento em si, ele está numa outra área, mais cognitiva, econômica. Mas o Martin Seligman o considera um precursor, porque ele fez estudos, pesquisas, né, sobre felicidade, economia e cognição, tomada de decisão, economia comportamental, né, lá atrás. Né? Então, só para essa curiosidade aí, pessoal. Bacana. Então, não, bacana, muito bom, muito bom. Então, nesse ponto de vista, é importante que se diga que a intuição é algo muito comum, é uma forma da gente funcionar. Né? Eu vou dar alguns exemplos para mostrar um pouquinho disso. Eu gosto bastante de cozinhar, apesar de que nem sempre tenho essa possibilidade, né, algo que me dá muito prazer. Esses dias eu estava fazendo uma lentilha, né? E coloquei a água que eu achei que era suficiente, enfim, estava lá, né, na panela de pressão, funcionando, né, e fazendo outras coisas, enfim, fazendo um shiitake ali que eu gosto muito de comer, e daqui a pouco me deu um tique assim, olha, eu preciso desligar a lentilha, né, mas eu pensei, não, mas ela tem bastante água, não há necessidade nenhuma de desligar a lentilha nesse momento, deixa ela lá, né, e continuei fazendo outras coisas, até que eu senti um cheiro forte, né, a lentilha então já estava queimando, eu senti o cheiro. Esse é um tipo de intuição que mostra assim, eu já tinha percebido pelo próprio aroma que a lentilha não estava bem. Ela já estava, quando eu tive essa intuição, foi uma percepção subliminar, abaixo do nível da minha consciência, né? Mas é que veio a consciência de uma forma diferente, só que racionalmente eu não dei bola para isso naquele momento e me dei mal, precisei tirar, esfriar a panela, enfim, né? Então, parte do que a gente chama de intuição é um processamento não consciente, mas que está influenciando processos conscientes, fica ali transitando entre uma coisa e outra e que nos dá pistas sobre a realidade, pistas que a gente não tem condições de conscientemente processar. Nós processamos muito poucas coisas conscientemente, esse é um aspecto importante, né? Quando a gente fala de intuição e fala de uma abordagem não consciente, a intuição e esses aspectos não conscientes, eles são a nossa forma básica de funcionar. Nós funcionamos muito mais a nível não consciente do que consciente. Eu vou dar um exemplo estatístico, né? Aqui agora a gente está se vendo, enfim, interagindo, percebendo o ambiente. Nós estamos percebendo dessa realidade pelos nossos canais sensoriais 0,00002% do que está acontecendo com a gente. Ou seja, o que a gente está percebendo é nada. Mas é um nada suficiente. É um nada que nos mantém conscientes nesse pouquíssimo que a gente percebe, né? Porque se a gente percebesse tudo que está acontecendo aqui agora, a gente não funcionava em tempo real. Se a gente fosse pensar para falar, por exemplo, a gente não funcionava em tempo real. Então, essa é uma abordagem nova, recente, 20, 30 anos para cá, e que está se consolidando cada vez mais. Isso tem a ver com intuição, né? Um outro exemplo, né? Enxadristas. Eu não sei se você joga xadrez, Helder. Já joguei na minha juventude, eu participei até... Você é um mestre de xadrez, Helder? Não, mestre de xadrez nunca fui, não. Não, eu também não sou mestre. Né? Eu já joguei com mestre de xadrez na minha adolescência. Eu e mais 500 pessoas. Todos juntos. O que acontece com o mestre de xadrez, né? Ensino médio, eu fiz a Escola Técnica Federal de São Paulo, quando tinha aquelas Olimpíadas que tinha todo ano, em vez de eu jogar futebol, vôlei, basquete, como todo mundo fazia, eu entrava no time de xadrez. Eu jogava xadrez. Então, o xadrez é um jogo que a gente precisa pensar muito, correto? Correto, com certeza. Raciocínio lógico. Se a gente for iniciante, sim. Se a gente não for iniciante, não. Mestres de xadrez não pensam. Por isso que eles podem jogar com 500 pessoas, né? Eu tive a honra de ser amigo, e ainda sou amigo de um colega de casa de estudante, que foi campeão paranaense de xadrez, né? Depois brasileiro também. E fiz várias partidas com ele, mas é óbvio que não tinha chance nenhuma. E o que acontece, as pessoas não pensam, elas simplesmente jogam. Por que jogam tão rápido e não pensam? Porque é um processo intuitivo.
né? Então, quanto mais uma pessoa se aprimora numa determinada área, eu dei o exemplo do xadrez, mas a gente pode falar aí dos bombeiros, né, que tem que tomar decisões rápidas e a partir dessa decisão eles salvam vidas ou perdem vidas, né? Outras pessoas que trabalham na área de emergências, o pessoal da saúde, nesse momento de pandemia que a gente vive, né, precisam fazer decisões muito rápidas. Essas decisões rápidas, elas vêm de uma experiência que a pessoa tem e de um processamento não consciente. Ninguém faz conscientemente decisões rápidas. Então, em momentos que a gente precisa fazer essas decisões, e aí depende da profissão da pessoa, ela usa de intuição e usa amplamente de intuição. E não tem nada de errado. Esse é o processo rápido e importante de uma pessoa funcionar. Um vendedor, por exemplo, quando entra uma pessoa na sua loja, ele já faz uma leitura corporal daquela pessoa e já tem um insight, eu acho que eu vou vender para essa pessoa, acho que não, né? Muitas vezes ele erra, muitas vezes ele acerta, né? Entre acertos e erros da intuição, a intuição também erra, importante que se diga, há mais ganhos do que perdas. Então, por isso que a intuição e essa forma não consciente funcional foi selecionada, né, a nível evolutivo, e é uma forma normal da gente funcionar, né. Por outro lado, existe um outro tipo de intuição que é um pouco mais complexa e mais, digamos assim, cientificamente controversa, né, que é a intuição que se chama não local ou anômala, né, ou psi-intuição também pode ser dita, que está relacionado aos fenômenos psi ou anômalos, né? Telepatia, clarividência, precognição em particular, ou efeito pressentimento, como a gente vai explicar um pouquinho mais, né? E é importante que se diga que essas experiências, elas são relatadas por mais ou menos 85% de populações que nós temos feito levantamentos aqui no Brasil, uma amostra de mais ou menos 1.000 pessoas, por exemplo, 85% disseram que ao menos uma experiência dessa já tiveram nas suas vidas. Então, é uma experiência muito prevalente. Você que está nos assistindo aí provavelmente já teve alguma experiência desse tipo, talvez não dê esse nome, ou talvez dê, depende da sua abordagem, da sua interpretação, né? Então, essas experiências acontecem. Se elas são fenômenos, há uma controvérsia científica importante, e existem evidências matemáticas, estatísticas sobre isso. Eu quero colocar depois um link também de um artigo, infelizmente ainda na língua inglesa, né, não temos tradução, que mostra as evidências disso. Mas é uma controvérsia científica. De qualquer forma, eu quero dar alguns exemplos também para você se situar um pouquinho, né? Ô, Fábio. Por favor. Então deixa eu só ver se eu estou entendendo aí também. O pessoal está cobrindo. Vamos lá. Você falou de 2 tipos de intuição, né? Uma, pelo que eu entendi, é um tipo de percepção, assim como a gente tem a percepção dos sentidos, é um tipo de percepção, só que é uma percepção não consciente ou subconsciente, né? Ou semiconsciente, e que ela processa muito mais rapidamente do que consciente. É isso? A primeira? Não é só percepção, ela pode ser aprendizado também. Então, eu aprendo alguma coisa, eu tenho experiência com alguma coisa, e, por exemplo, eu aprendo alguma coisa de forma não consciente. Eu estou conversando com pessoas, e eu ouço essas pessoas, e eu guardo isso, mas eu não lembro que eu guardei isso. Depois eu uso isso. Esse aprendizado, aliás, a maior parte do nosso aprendizado é não consciente. Eu aprendo alguma coisa e uso. Observo as pessoas funcionando, as pessoas, por exemplo, negociando, eu aprendo coisas, e depois eu uso sem perceber que eu aprendi daquele jeito, né? Ou eu vou treinando coisas, vou fazendo cada vez melhor as coisas, e aí eu não uso mais consciência para fazer isso. Tudo que a gente aprende de uma forma muito consciente, a gente automatiza depois. Então, por favor, vai lá. Então ela não seria só a percepção, ela é um processo completo, é percepção, aprendizado e julgamento também. E memória também, né? Um aspecto importante é a memória não consciente também. E o julgamento, uma boa parte do que a gente aprende de forma não consciente orienta o nosso julgamento. E o julgamento é a base da tomada de decisão, né? A gente escolhe A e não B, porque A tem mais valor, é mais bacana, e B a gente não gosta. Isso é um processo de julgamento. Esse julgamento, e a maior parte dos nossos julgamentos, são não conscientes. Raramente a gente para questionar, puxa, mas é assim mesmo? A gente se satisfaz rapidamente por uma questão econômica, né? O cérebro não pode gastar muito, a gente não pode ficar pensando muito sobre as coisas, né? Salvo que a gente treine a nossa atenção para poder fazer isso. Ah, legal. Entendi. E aí o segundo tipo que você falou é esse aí que você citou como fenômeno... Que envolve outras habilidades, né? Outras habilidades. Eu vou dar uns 2 ou 3 exemplos rapidinhos para o pessoal situar, né? Quando eu vim para Curitiba, alguns anos depois que eu fiz o curso, que eu fiz o meu primeiro curso, eu
eu não tinha carteira de motorista, mas eu dirigia, né? Eu era, enfim, malandro e dirigia, né? E óbvio, vivia morrendo de medo de ser pego. E eu ia todos os dias para um local no centro da cidade, e uma certa noite eu tive um sonho de que havia uma blitz, né? E eu fiquei assustado, acordei assustado com aquele sonho. Naquela época eu já tinha um diário de sonhos, né? Que aliás é uma coisa bacana para todos nós, né? E olhei para aquele sonho e pensei, eu não vou para a cidade hoje de carro, porque vai dar zica, né? E peguei o ônibus, e o ônibus passou exatamente no caminho que eu fazia para ir para aquele local. E lá estava a blitz, né? Então ali eu me safei de levar, de ficar perder o carro, né? E de repente, né, tem uma situação bastante difícil. Então é um exemplo simples, né? Vou dar um exemplo um pouco mais forte. Uma amiga muito carinhosa, que eu tenho muito carinho, estava na Serra da Graciosa com seu marido, seu esposo, e de repente ela teve uma sensação assim de que um caminhão estava vindo, e na Serra da Graciosa não tem possibilidade de ter caminhão porque eles não entram lá, é filtrado isso, né? E ela falou para o marido, olha, tire o carro daqui, vai ter um problema, né? E o marido sempre acreditava nela porque já tinha tido experiências anteriores, então já sabia que ela era meio bruxinha, né? Mas no primeiro momento não aconteceu nada. E o marido olhou para ela e tal, né? E se passaram alguns minutos, né? E logo em seguida veio o caminhão desgovernado. Mas o marido já tinha tirado o carro e com isso salvou a vida deles, porque o caminhão passou realmente, totalmente, né? São alguns exemplos, teria outros tantos, né? De que a intuição em vários momentos ajuda as pessoas, inclusive salva a vida de pessoas, né? Vou dar mais um exemplo bem rapidinho que me chocou muito. Eu lecionei muitos anos lá na Faculdade Espírita, na Escola André Luiz, e teve uma estudante certa vez que me fez um relato que me impressionou muito. Ela disse assim, professor, eu estava indo para casa de ônibus, eu moro na cidade industrial, né, aqui em Curitiba, e vai uns 20, 40, 30 minutos por aí para chegar lá, né? E essa menina começou a passar mal dentro do ônibus, passou mal, taquicardia, respiração, uma sensação ruim, ela não sabia o que fazer. Até que ela só vinha na mente dela de descer do ônibus. Mas se ela descesse do ônibus, ela não teria dinheiro para pegar outro ônibus. E ela teve que ir a pé até o final, ou seja, ia ser algumas horas de caminhada, né? Mas ela não teve alternativa, ela puxou, naquela época tinha as cordinhas ainda, puxou e desceu rapidamente. E quando ela desceu, ela se aliviou um pouco disso, né? E apesar de ter feito uma escolha maluca, ela se aliviou, ficou tranquila e continuou olhando, acompanhando visualmente o ônibus. E na esquina seguinte, um caminhão chocou-se violentamente com esse ônibus, mais ou menos na região onde, do lado que ela estava, né? Então, é difícil dizer o que teria acontecido se ela estivesse lá, mas de qualquer forma, esses são alguns de muitos exemplos que a gente tem da intuição que está prevendo alguma coisa que não tem como a gente prever. E no meu doutorado eu fiz uma pesquisa experimental exatamente sobre isso, para testar isso em uma condição de controle, né? Porque às vezes as pessoas se enganam, elas têm memórias erradas, enfim. Esse é um tipo de intuição muito interessante, né? Eu dei alguns exemplos aqui mais difíceis, mas ela também é utilizada para coisas boas, não só para coisas difíceis. Não sei se você queria fazer uma intervenção antes. Não, eu achei curioso. No começo, quando você estava falando da intuição no xadrez e tal, me remeteu muito ao flow, né? Porque no Csikszentmihalyi ele fala exatamente isso, que em flow você não pensa e você não sente, você simplesmente faz. Então, quando você está em flow, você age, né, sem um esforço consciente. Então, ficou muito próximo da intuição. Agora, esses exemplos agora, em situações de perigo, por exemplo, né, aí já se diferencia do flow, porque o flow, geralmente, a pessoa entra quando ela está fazendo algo que ela gosta, uma motivação para isso. Agora, quando você está numa situação de perigo, por exemplo, estou no meio de um incêndio, estou em alguma coisa, e aí eu uso a intuição nesse momento, né, para tomar uma decisão que eu tenho que tomar imediatamente, não tenho tempo de pensar, não dá para calcular, não tenho tempo de coletar todos os dados para tomar uma decisão, quer dizer, eu preciso decidir em um segundo. E aí a intuição se faz extremamente importante, né? E aí o que você está dizendo é que em alguns momentos a gente toma a decisão certa, que pode inclusive salvar a nossa vida ou a de outras pessoas, e você fala, caramba, como é que eu tive essa ideia, né? E às vezes a gente não presta atenção à intuição, né? Ou a gente não dá o valor, isso é coisa da minha cabeça, isso tô
pirando, e às vezes paga caro por isso. Tem muitos casos, eu não tenho tempo agora para contar todos aqui. Deixa eu fazer uma pontezinha, que uma intuição, eu dei casos mais ligados à questão de dificuldades, né, de problemas de risco, né, e na área da saúde a intuição é muito importante, né, tem muitas pesquisas, inclusive com a enfermagem, muitas pesquisas de enfermeiras, né, casos muito interessantes. A enfermagem, aliás, é uma área que pesquisa, tem um leque muito grande de pesquisas, muito interessante essa área, né. Também na medicina, na clínica, né, mas eu quero falar de uma área muito interessante que é as organizações, onde a intuição é muito utilizada e muito valorizada, inclusive, né? Empreendedorismo e inovação, há muitas pesquisas sobre intuição relacionando com isso. Ou seja, as pessoas que tendem a ser mais intuitivas, elas conseguem perceber oportunidades onde as outras não percebem. E existem muitas pessoas que se destacaram, né, e que valorizaram publicamente a intuição. Vou dar o exemplo do Steve Jobs, por exemplo, né, na sua clássica frase: tenha coragem de seguir o que o seu coração e a sua intuição dizem, eles já sabem o que você realmente deseja. Todo o resto é secundário, né? Então veja um exemplo de alguém que alcançou. O Bill Gates é um outro exemplo também. O Gates, inclusive, reconhece que a intuição é falha, mas entre os acertos e erros ele continua valorizando e conquistando, né? E várias pesquisas, inclusive um levantamento internacional sobre intuição, com 1.312 administradores de 9 países, mostrou que as pessoas que mais usam intuição estão relacionadas a empresas que ganham mais. E a países mais desenvolvidos. Os países mais desenvolvidos valorizam mais e usam mais a intuição. Inclusive o Brasil ficou um pouco abaixo da média internacional. Nós, enquanto comércio, enquanto indústria, enquanto, né, organizações, valorizamos menos a intuição, talvez por isso, não apenas por isso, obviamente, né? Mas é importante dizer que existe um link muito grande entre intuição, empreendedorismo e inovação, e também os níveis de gestão. Se uma pessoa quer ascender no seu desenvolvimento profissional, por exemplo, se tornar um CEO, ela vai precisar ter intuição, ou ela não consegue lidar com tantas decisões de tanta responsabilidade. Então a intuição, ela faz parte de altos níveis de desempenho, tanto profissional como acadêmico também, né? Então é uma área importante para comentar nesse sentido. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, eu quero até te perguntar, você entrou nessa área organizacional, que não é tão comum a gente ouvir falar, né, de intuição na área organizacional, mas você está nos dizendo que é uma atividade extremamente importante. Queria te fazer 2 perguntas para você. Primeiro tem como a gente medir essa competência, essa habilidade intuitiva nas pessoas? Vamos supor que eu tenha um cargo onde a intuição, a criatividade, a tomada de decisão rápida seja importante. Tem como medir? Essa primeira pergunta. E a segunda tem como treinar? Quer dizer, eu vou isso para mim, para o meu cargo, para a vida pessoal, enfim. E aí é possível desenvolver, treinar? Bacana. Então, essa pergunta se é possível treinar a intuição foi o meu trabalho de mestrado, né? Foi uma experiência bacana, um levantamento de literatura internacional, porque no Brasil naquela época não tinha nada escrito, né? Tal como a sua dissertação que, digamos assim, foi um precursor da psicologia positiva no Brasil, a minha também foi nessa área da intuição, desse tipo de intuição, né? Então, eu vou deixar um pouquinho para o final essa resposta, se é possível treinar, né? Mas eu quero falar um pouquinho da mensuração. É possível mensurar sim, né? E eu quero indicar um livro que traz, inclusive, um teste bem simplesinho, bem bacana, que indica isso, né? Chama-se Mente Intuitiva, do Eugene Seder-Smith. Esse cara é um pesquisador muito bacana, e foi até bastante difícil, surpreendente para mim encontrar esse livro numa livraria, num aeroporto, né? Depois eu quero colocar a referência também para vocês, né? E normalmente quando eu tenho intuição para entrar numa livraria, porque não é intuição coisa nenhuma, é desejo mesmo. Né? Esses dias eu fui comprar uma lapiseira e entrei numa livraria para comprar uma lapiseira. Veja bem se isso é intuição. Isso não é intuição, isso é desejo. Então é importante a gente ver que às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, né? Mas esse livro que a gente quer é um livro muito bacana, que explora bastante essa questão da intuição, principalmente na área organizacional, e traz um testezinho bem simples que indica se nós tendemos a ser mais racionais
ou mais intuitivos. E é importante que se diga que aqui a gente não está fazendo apologia à intuição. Nós não devemos ser 100% intuitivos. É necessário um certo equilíbrio entre as duas coisas. O autor, inclusive, fala de um processo ambidestro, que é bacana que a gente seja tanto intuitivo quanto racional, né? A gente tem uma tendência a ser uma coisa ou mais ou a outra. Então é bacana a gente descobrir qual que é a nossa tendência para... A tendência vai continuar, a gente não vai mudar, mas para valorizar o lado que está menor, né? Se eu tenho menos intuição, é o que eu preciso desenvolver. Se eu tenho menos razão, é o que eu preciso desenvolver. Pessoas muito intuitivas, às vezes têm os pezinhos abanando e não conseguem realizar as coisas. Pessoas muito racionais, às vezes estão muito terra a terra e não conseguem avançar, não conseguem perceber futuro, tendências para o futuro. Então há necessidade de um equilíbrio. Ô, Fábio, agora... Diga lá. Testes de intuição é mais... É no estilo de questionário de autopercepção, autorrelato? Ou são testes experimentais? Aí você faz algum tipo de experimento para ver se o cara... Depende do tipo de teste que a gente está falando, depende do tipo de intuição que a gente está falando, né? Se a gente for falar dessa intuição mais cognitiva, são testes dessa natureza, sim, existem alguns testes, né? Se a gente estiver falando de uma intuição de caráter psi ou anômala, né, ou não local, como os pesquisadores de intuição falam, né, há uma área interdisciplinar aí, a gente está falando de testes experimentais. A gente também pode falar de levantamentos, eu citei agora há pouco um exemplo de um estudo de levantamento que foi feito, né, em São Paulo, a doutora Fátima Machado fez uma pesquisa, o segundo doutorado dela, inclusive, levantou essa questão de quantas pessoas tinham essas experiências. Isso foi replicado por nós aqui em Curitiba e também lá na Universidade do Extremo Sul Catarinense, por um grupo também que faz pesquisa lá e mostrou esses levantamentos. As pessoas relatam que têm experiência. Relatar que tem experiência é uma coisa importante e a partir disso a gente descobre muita coisa. Por outro lado, é complementar que a gente faça pesquisas experimentais, que é a minha área por natureza, né? Então, para a gente dizer, para a gente mostrar evidências de que existem de fato uma intuição psi ou intuitiva no sentido anômalo da palavra, a gente precisa fazer experimentos. Aí existem uma série de experimentos, eu fiz alguns, existem, né, várias linhas de experimentos, e a gente pode voltar a falar disso em outros momentos, né? Não sei se eu consegui responder para você. Não, conseguiu sim. Inclusive, se você puder falar alguma coisa em termos de neurociência, você entende, você manja muito de cérebro, neurociência, e também como que a crise afeta o cérebro e como a intuição é útil, né? Até no momento a gente está no momento de crise, o quanto afeta o nosso cérebro e como que a intuição pode nos ajudar nesse momento. Perfeito. Bacana. Eu diria que eu sou um bom aprendiz, eu não manjo muito não. Eu estou estudando neurociência desde 2006, isso é quase nada. Tem muito chão ainda pela frente, né? E a neurociência é uma área que se atualiza muito, existe muita publicação de uma forma muito rápida. Eu vou falar alguns elementos rápidos apenas do quanto o que a gente está vivendo agora nos afeta, literalmente, afeta no sentido negativo da palavra, né? Nosso cérebro, ele é voltado a sobreviver, esse é o aspecto mais básico, né? Então, um aspecto importantíssimo da nossa adaptação é estar vivo. O que nós vivemos agora é um risco à vida. Né? Nós temos aí dezenas de milhares de pessoas morrendo, o que é uma situação muito triste, uma situação que mexe com todos nós, e aí imagina, multiplica isso por 4, 5, os familiares dessas pessoas, e nós estamos com medo da nossa própria vida, com medo de que os nossos familiares possam morrer, né? E isso nos afeta, literalmente nos afeta, nos influencia de um jeito muito grande. Quando a gente fala de necessidades básicas nossas, a gente está falando de coisas que o cérebro prioriza para além da consciência. Então, independente de eu querer ou não querer, eu sou afetado por isso. Todos nós somos. Isso bagunça um pouco o nosso jeito de funcionar. Esses dias eu estava numa feira orgânica, com todos os cuidados, enfim, né? E toquei na mão de uma pessoa que ia teclar um negocinho ali do cartão. Toquei porque, né, depois aí tinha álcool gel antes, depois, aquele ritual todo que a gente está, né. Mas o fato de eu tocar aquilo me deu me mexia tanto comigo, ter tocado num outro semelhante, eu pensei, uau, que o meu cérebro está tão pilhado em relação a isso, né? Então é algo essencial e que nos afeta porque a gente está há milhões de anos buscando sobrevivência, né? Nós não desistimos disso e nós enfrentamos, é importante que se diga, para a gente ter esse cérebro fantástico que a gente tem hoje, a gente enfrentou e vai continuar enfrentando muitas e muitas dificuldades, talvez até algumas no passado mais fortes daquelas que a gente enfrenta hoje, mas é óbvio que a gente enfrenta agora é o que nos pega, né? Então estar vivendo essa questão de ter que se proteger
é uma prioridade básica do nosso cérebro, e ele nos coloca num estado de alerta. As nossas amígdalas, que são as estruturas neurológicas, não essas aqui que são as tonsilas, né, mas as amígdalas cerebrais, que são estruturas ligadas a avaliar, a fazer a maior parte do processamento emocional, e principalmente o processamento de coisas difíceis, negativas, elas ficam ligadas. Então, nosso organismo fica todo alterado, a gente fica meio que num estado de alerta, que é importantíssimo para a sobrevivência, esse estado de estresse, né, de ligar-se. Né? Só que se a gente mantém esse estado, nosso organismo se desgasta muito, né? A nossa imunidade se abaixa, o nosso sono se altera, a nossa memória não funciona do mesmo jeito, o nosso humor se modifica, então a nossa atenção já não funciona do mesmo jeito, nossa memória, então toda a nossa organização e a nossa relação com os outros humanos também não funciona tão bem. A gente fica mais irritadiço, por isso se irrita mais com as pessoas, e aí tem atrito com as pessoas, né? Então é uma série de elementos que todos nós estamos passando. Ninguém, salvo aí de repente pessoas que meditam há 30, 40 anos, os mestres, vamos dizer assim, ninguém normal está bem nesse momento. É importante que a gente tenha essa noção. É óbvio que a gente tem que lidar com isso, não vamos ficar passivo também diante disso, mas é importante que a gente saiba disso. A questão de isolamento também, das outras pessoas, o distanciamento, o isolamento social é outra coisa importante, porque nós somos seres relacionais, nós precisamos de tocar uns aos outros, nós precisamos de estar em contato com as pessoas, e quando isso nos é retirado literalmente, a gente fica também perdido, né? E para finalizar, um outro elemento que nos afeta muito é a questão da imprevisibilidade, né? Nosso cérebro busca ter um certo controle sobre a realidade, ainda que a gente nunca consegue ter esse controle, mas essa certa ilusão e essa busca é importante. Nesse momento a gente vê que isso foi por água abaixo. Ninguém mais sabe o que vai acontecer com o seu emprego, com a sua saúde, com a sua família, com a sua vida, o que vai voltar ao normal ou não vai, que outra realidade vai ser constituída, como que fica a economia, a política, tudo está num nível assim de confusão muito grande. Então, junte só esses três elementos, né? Sobrevivência, distanciamento social e previsibilidade e controle, e o nosso organismo já funciona de uma forma completamente alterada. Isso é natural para todos nós. E o que acontece é que isso produz efeitos imediatos e de longo prazo. Pesquisas feitas com pessoas que já passaram por isso mostram que isso produz um efeito de estresse pós-traumático. Então a gente vai guardar marcas, o nosso cérebro vai registrar essas marcas, e naturalmente isso não é bom, né? E muitas pessoas têm dificuldade porque não aceitam isso. As pessoas que aceitam essa dificuldade, elas passam melhor. Se eu não aceito, e principalmente eu não aceito, procuro já encontrar culpados, deve ser a China, ou deve ser isso, ou deve ser política, enfim, eu encontro, né, e nós precisamos dessas respostas, mas se eu jogar isso para fora e não aceitar, a minha dificuldade é maior. Então, uma primeira dica importantíssima, lidar com a aceitação. Nós estamos passando por um momento de dor, um momento de crise, um momento de angústia, e por mais que a gente deva focalizar no positivo, e deve mesmo, a psicologia positiva vem mostrando isso, para contrabalançar esse negócio, a gente não pode negar que a gente está passando por isso, né? E aí, aceitar é o primeiro passo, né? E buscar ajuda, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos colaborar, precisamos receber ajuda, né? Temos fragilidade, aceitar a nossa fragilidade, nós somos frágeis. O momento atual nos mostra isso, quão frágeis nós somos. Por outro lado, temos recursos também para lidar com isso, e aí entra também a própria questão da intuição. A intuição também pode ajudar, mas eu acho que talvez você queira fazer algum complemento aí pra gente. Não, na verdade aqui eu estou de olho no tempo, que já está esgotando, então eu queria fazer uma pergunta, um pedido, né? E dizer para o pessoal que depois, na sequência, o professor Fábio e eu estaremos dando um curso, né, de intuição e flow, neurociência positiva aplicada ao alto desempenho, à tomada de decisões para fazer a sua vida fluir, sua vida pessoal, profissional, relacional, né, fazer a sua vida florescer. Então a gente vai dar um curso, mas a gente fala isso nos minutos finais, porque haverá 2 aulas gratuitas para vocês, tá? A gente fala no final. Agora, bacana. Eu perguntar, Fábio, isso aqui vai ter que ser meio em 5 minutinhos. Se tem alguma coisa prática que a gente pode passar para o pessoal aí, um exercício, alguma coisa. Perfeito. Então, eu quero dar 2 dicas práticas, né, de que
pode nos ajudar em termos de intuição, né, de aprimorar a nossa intuição, e aproveitar esses minutinhos para fazer uma prática também. Tem 5 minutos cravados, vamos ver se eu consigo ser bem pontual aqui, né? Primeiro, estados modificados de consciência, né? Aliás, estados modificados de consciência nos ajudam também a regularizar, né, esse desequilíbrio que o nosso organismo está em relação a esse estresse que a gente vive neste momento. O que é um estado modificado de consciência? Uma oração bem feita, não adianta repetir daquele jeito assim, né, mas fazer assim, sentindo as palavras. Uma prática de mindfulness, onde você treina a concentrar na tua respiração, né, observa mais o teu corpo. Uma prática de meditação. Pode ser uma prática artística, né? Práticas criativas também são muito bacanas. Enfim, qualquer coisa que nos tire desse processo mais vigil, mais lógico, que nos faça perder um pouquinho a noção de tempo, um pouquinho a noção do próprio corpo, a noção do ambiente, que nos leve para um estado mais de relaxamento, de modificação mesmo de consciência. Pessoas que fazem práticas sistemáticas de estados modificados de consciência têm mais intuição daquelas que não fazem. Existem uma série de evidências experimentais a esse respeito. E a segunda questão, bem rapidinha também, mantenha um diário. Anote as suas experiências. Não apenas as intuitivas, óbvio, anote todas as suas experiências, mas a gente aprende anotando, registrando, porque a gente faz muita coisa repetitiva e a gente não se dá conta de que a gente faz isso. A gente é muito inconsciente, então de repente a gente tem um jeito de funcionar intuitivo, mas nunca percebeu que tem esse jeito, porque não registrou, porque não anotou. Então, de repente, algumas pessoas ouvem uma vozinha, algumas pessoas têm um sonho, têm uma sensação corpórea, né? Então, se a gente começa a anotar isso, isso pode nos ajudar a usar mais colaborativa ou conscientemente a intuição. E nos próximos 3 minutos que me sobram, eu quero fazer uma prática, então, com você que está nos assistindo aí. Veja se você tem, nesse momento, uma caneta, né, e um papel. Se você tiver alguma coisa colorida, também está funcionando melhor ainda. Mas se você não tiver, só uma caneta e um papel já está valendo, ok? Vamos lá? Então, 10 segundos para você pegar uma caneta e um papel. Se você não tem isso, facilzinho, ok? Enquanto isso, eu vou explicando o que eu vou fazer nesse momento. Nós vemos trabalhando desde 1996, opa, já está com material aí, com o que a gente tenta acreditar que seja treinamento de intuição, né? E nós fazemos muitas práticas com as pessoas. E essa que a gente vai fazer rapidamente é uma que a gente faz bastante com as pessoas, né? Então, aqui, nesse envelope, eu tenho, aqui dentro, ainda lacrado por mais uma folha, uma imagem impressa por computador, né? Uma fotografia impressa, né? E o que eu quero que você faça é acessar essa informação. Uau, 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 é possível fazer isso? Eu posso lhe dizer que sim. Não sei se você vai conseguir, mas é uma aventura, né? Vamos experimentar. Então, é como se você avançasse no futuro e você olhasse para o momento exato que eu vou abrir esse envelope, né? E aí você percebe alguma forma, percebe alguma cor, alguma sensação. E você faz rascunho aí, não precisa fazer um desenho bonito, esqueça feio e bonito essa hora que só te atrapalha. Se você quiser fazer alguma coisa bonita, você vai errar. Uma outra dica para erro, se você quiser raciocinar, só pode ser aquilo, você vai errar também. Estou dando dicas de erro, ok? De acerto, deixa a sua antena parabólica aberta, deixa a sua percepção aberta. O que vier na sua mente, você registra nessa folha nos próximos 30 segundos. Vamos lá? Se quiser fechar os olhos por 10 segundinhos, também é uma alternativa. Muito bem, eu espero que você tenha participado, né? Então, vamos fazer um teste? Agora, eu vou lhe mostrar outra coisa. Eu vou lhe mostrar 4 imagens. Uma das quais é aquela ali, mas aqui a gente não sabe ainda, inclusive eu não sei qual é, né? Você vai olhar essa imagem e vai tentar relacionar com o seu desenho. E cada uma delas você vai dar uma nota de 1 a 4, quão parecido é. Aquela que for mais parecida você dá 1, a que for menos parecida você dá 2 e assim por diante, ok? Então a primeira imagem, que talvez possa ser, é esta. Uma casinha, ok? Telhadinho.
Parece até uma cabaninha de meditação. Helder, você que faz meditação. Ok? Não tem nada a ver. Essa é a primeira. Não tem problema, não tem problema. Segunda imagem já chegando, vamos lá. Essa é uma imagem que eu gosto muito. Apesar de que eu estou me treinando para não gostar tanto. Isso aí é o pessoal que não jantou. O pessoal que não jantou deve ter desenhado comigo. Né? Ai, ai, ai. Vou mexer com as emoções do pessoal. Vamos lá. Terceira imagem. Uma moça, uma menina, num campo de trigo. Tá? Então, a última imagem, muito a ver com o que a gente está vivendo agora com frio. Búfalos ou bisões, sei lá que bicho que é esse, né? Na neve. Ok? Então, essas 4 imagens, veja a que você achou mais parecida com o seu desenho e dê a nota de 1 a 4. 1 para aquela que você acha mais, 2 para aquela que está em segundo lugar, e assim sucessivamente. Vou passar rapidinho aqui de novo. Este, a pizza é a minha preferida. E a casinha. Importante, cada um de nós tem uma preferência por essas imagens, né? Eu, por exemplo, gosto mais da pizza. Então, aquilo que eu gosto mais, eu tendo a escolher mais, mas isso não é intuição. Veja uma diferença entre intuição e aquilo que é intuição, né? Então, a imagem que realmente aconteceu é essa aqui, tcharam, tcharam, ainda lacrada, muito bem, muito bem. Vamos lá e... Viu aí nos comentários, aí vamos ver o pessoal vai... Tcharam! Essa é a imagem que estava guardada. Será que você acertou? Será que você errou? Enfim, esse foi uma brincadeira, mas também foi um teste de intuição, né? A gente faz esses testes com bastante frequência com as pessoas e com o tempo elas começam a perceber, parece que elas começam a perceber o seu jeito intuitivo de funcionar, né? E aí a gente talvez possa começar a aplicar isso no nosso dia a dia para fazer decisões, para empreender, para resolver problemas, para ser criativo, para prever o futuro. Todas essas são possibilidades da intuição. Mas, Helder, eu deixo você falar um pouquinho então da nossa proposta de curso. Nós temos 7 minutos. Eu passei 2, 3 minutinhos a mais aí. Vamos lá. Tá ótimo. Olha, o pessoal está escrevendo aí nos comentários quem acertou, quem não acertou. Colocou em segundo lugar, bacana. Normalmente a gente trabalha com primeiro e segundo lugar como acerto, né? O que a gente chama de acerto binário. Ou primeiro ou em segundo lugar acerta. Se colocou em terceiro e quarto porque não conseguiu, né? É óbvio que um ensaio não quer dizer muita coisa. A gente faz muitos e muitos desses e a pessoa vai pegando o seu jeitinho, né? Às vezes a pessoa acerta a forma, às vezes acerta a cor, às vezes acerta o sentimento, né? Nunca vem bem certinho, assim, raramente a gente tem isso bem certinho. Mas a gente pega alguma coisa e a ideia é começar a treinar, pegar esses fragmentinhos de intuição, que são fragmentinhos de sabedoria. Helder, contigo.